Pastor Anderson Silva afirma em um dos seus vídeos que não é pecado tirar a própria vida. Polêmico, hein? Iremos reagir aqui agora a esse vídeo do pastor Anderson Silva. É um pastor aí bastante polêmico em várias de suas postagens, e agora ele saiu com mais essa, dizendo que não pode afirmar que não é pecado tirar a própria vida. E aí, será que ele estaria apoiando o suicídio? Veremos aqui agora, iremos reagir. Logo em seguida, quero emitir aqui uma opinião muito forte, tá bom? Vou mostrar para você, de acordo com a Bíblia, se é pecado ou se não é. Desde já eu já te convido a ficar até o final do vídeo, a fim de que você possa entender, tá bom? Não tire decisões precipitadas, conclusões precipitadas, se é ou se não é pecado. Não vá sair metendo louco aí, fazendo besteira ou comentando besteira antes de concluir esse vídeo até o final, a fim de que você compreenda se é pecado ou se não é. Já chegue deixando o seu like, se inscreva no canal. Constantemente estamos aqui com mensagens fortes, mensagens polêmicas, react, tá bom? Reagindo aqui a vídeos e assuntos polêmicos. Então por isso eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Caso você esteja pelo Facebook, da mesma maneira, siga a página, deixe a sua curtida, e o seu comentário é muito importante para o canal. Veremos agora. Sim e não. É a posição histórica católica que afirma que o suicídio não herda a salvação, não herda a vida eterna. Paulo deixou claro em suas epístolas que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E os evangelhos mostram para nós que só existe um tipo de pecado imperdoável diante de Deus, que é Detalhe, nas mesmas cartas de Paulo, que ele cita aqui, nada poderá nos separar do amor de Deus, nas mesmas cartas vai nos dizer ali que os homens não herdarão o reino dos céus. Os homicidas, tá bom? Tem palavras que eu tenho que evitar aqui. Mas veja só, se você não pode tirar a vida do seu próximo, será que você pode tirar a sua? Conclua comigo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que eu digo sim e não? Porque a salvação pertence ao Senhor. Nós não podemos dar nenhuma afirmativa a nenhuma pessoa de que aquilo é perdoável ou imperdoável diante de Deus. Claro que a ética da vida, da preservação da vida, automaticamente a maioria de nós conclui que, pela nossa fé, defender a ética da vida, quem tirou a sua vida se afastou de Deus, perdeu a sua salvação. Mas aqui eu fundamentei duas verdades bíblicas que podem questionar isso, mas nós sabemos que existem depressões e depressões, suicídios e suicídios. Existem depressões que vão além da vontade, que são químicas, hormonais. É engraçado porque o cristão concebe a ideia de que o corpo pode adoecer, né? Nós podemos ser vitimados por um câncer, por exemplo, mas a mente, a fisiologia, a química do nosso corpo não pode adoecer. Então, olha que paradoxo. Ao mesmo tempo que o câncer é respeitável como enfermidade diante do cristão, a depressão, consequentemente levando alguém ao suicídio, não. Então, eu particularmente... Veja só, o que ele está querendo dizer aqui? Que da mesma forma como existe ali o câncer e várias outras doenças, a depressão também é uma doença que muitas das vezes leva a esse ato de suicídio, né? Então o que ele está querendo dizer? Que às vezes a pessoa não tira a própria vida de própria consciência, mas simplesmente por conta da doença da depressão. Veja só, por este lado, de certa forma faz sentido o que ele está falando, que às vezes ali, muitas das vezes a pessoa está inconsciente, se deixando levar pela doença, e muitos assim tiraram a sua própria vida. Então nesse sentido ele está querendo dizer
que Deus conhece o coração daqueles que assim praticaram, que assim agiram. Deus conhece o coração desses que tiraram a própria vida e, da mesma forma, o mesmo pastor não pode afirmar que tais pessoas que tiraram a vida por doença, por estarem doentes, simplesmente irão perder a salvação. É lógico que, de certa forma, exatamente sobre o que ele está falando, não podemos julgar se vão perder a salvação ou se não vão, mas é questão de doença, tá bom? Isso também não quer dizer que você, simplesmente por estar triste, por estar se sentindo depressivo, vai simplesmente agir contra a sua vida. Ou seja, vejamos aqui, analise, fica até o final do vídeo para você entender, e como eu disse no início, para você não sair metendo louco, fazendo ou falando besteira, tá bom? Conclua comigo o vídeo para você entender. Jesus, quando ali na tumba de Lázaro, frente à tumba de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. E só então o próprio Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Será que Jesus também não poderia dizer ali naquele momento: pedra, saia daí, Lázaro, venha para fora? Será que Jesus não poderia fazer isso? Jesus não teria poder para isso? Sim, Jesus teria poder para isso. Mas aquilo que podemos fazer, Jesus, o próprio Deus, ele deixa para que nós possamos fazer. Tirar a pedra, e então ele dirá: Lázaro, venha para fora. O que eu quero dizer com isso é que se você pode procurar ajuda, se você pode resistir ao mal, resistir às tentações do inimigo que quer que você tire a vida, se você pode resistir, resista. Se você pode encontrar forças, encontre, tire a pedra, entendeu? Se você pode resistir ao mal, tira a pedra. Se você pode procurar ajuda, tira a pedra, entendeu? E Jesus vai te ajudar. O que Anderson Silva está querendo dizer? Aqueles que se deixaram levar ou aqueles que, levados pela doença, pela depressão, tiraram a própria vida, estavam inconscientes, levados pela doença, pela enfermidade. Mas se você tem consciência, não se deixe levar. Você sabe que os homens não herdarão o reino do céu. Se os homens DAS não herdarão, será que os DAS herdarão? Se você não pode tirar a vida do seu próximo, você pode tirar a sua própria? Se o próprio Cristo disse: ame ao próximo como a si mesmo, como você vai amar o seu próximo se você não se ama a si mesmo? E se você se ama, por que motivos você irá tirar a sua própria vida? Cristo disse, grave isso, Cristo disse, a palavra de Deus nos diz: amai ao próximo como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, você tem que se amar. Se você se ama, se você está consciente, você não vai tirar a sua vida. Como eu disse, tire a pedra, procure ajuda, procure a Cristo. Continuando. Não determino que sim e que não. A salvação pertence ao Senhor e é um enigma de vida eterna que só cabe a Ele o juízo total disso. A minha posição já era oposta a essa, de que perderia a salvação, mas um dia orando ao Senhor veio nítido diante no meu coração aqueles momentos que Deus fala com clareza as emoções, ao intelecto, à razão, e como se eu estivesse sendo julgado por Deus. Quem você pensa que é para decidir quem perde ou ganha a salvação? Você é a pessoa, você estava lá com ela, você estava na mente dela, você sabe o que ela me disse, você sabe o que levou ela até aquele momento? Não, Senhor. Então cale-se. Fato. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus é quem conhece o coração de cada um. E aqueles, como eu disse anteriormente, aqueles que assim agiram, aqueles que tiraram a própria vida, Deus conhece o coração. Mas não é por esse motivo que você vai dizer ou que você vai concluir: ah, Deus conhece o meu coração, que eu já não aguento mais, eu vou tirar a minha própria vida. Não, volto a repetir. Jesus disse: tirai a pedra. Então Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Então eu digo para você: tire a pedra, resista ao mal, procure ajuda, porque é justamente isso que o inimigo quer: tirar a sua vida
e impedir as promessas de Deus na sua vida. Agora, quem sabe alguém pode dizer também aquela questão lá de Juízes sobre Sansão. Ah, irmão Magno, mas Sansão não se suicidou? Sansão não tirou ali a própria vida? Vejamos bem esse detalhe. Sansão, ele não tirou a sua vida por conta própria. Analise o texto, tá bom? Veja bem, segura aí, estamos concluindo, tá bom? Veja bem, lá em Juízes, capítulo 16, verso 28. Repare. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que se lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais sobre os quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com uma mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Veja bem, Juízes 16, a partir do 28. Sansão, ele não tirou a própria vida por conta própria, mas ele pediu a Deus: Senhor, me dê força só mais essa vez, a fim de que eu me vingue dos filisteus. E o próprio Espírito Santo, a própria força divina, entrou em Sansão. Afinal de contas, se você ler anteriormente a história de Sansão, quando ele cortou o cabelo, ele perdeu a força, porque o cabelo era um voto diante de Deus. Ele era nazireu e não poderia romper com aquele voto. Não poderia romper com aquela regra de que navalha não passaria no seu cabelo. A partir do momento que ele passou navalha no seu cabelo, ou que ele se deixou passar navalha no seu cabelo, ele quebrou aquela regra a qual não poderia cortar o cabelo. Então o Espírito de Deus saiu dele. Se o Espírito Santo de Deus saiu de Sansão, ele automaticamente perdeu a sua força. Neste momento em que ele estava preso, arrancaram os 2 olhos dele, ele estava sem o Espírito Santo de Deus. Ele não tinha mais força alguma. Então ele clamou a Deus para que Deus desse mais essa força para ele, mais essa oportunidade. Então o Espírito Santo entrou nele e ele pôde ali abraçar as colunas do templo, caiu sobre ele e matou os filisteus. Por outro lado, era plano do próprio Deus destruir também com aqueles filisteus. Então, concluindo, Sansão, ele não tirou a sua vida. O próprio Deus entrou nele. É como se Deus tomasse ele e ele abraçou e destruiu aqueles filisteus. Afinal de contas, a vida de Sansão já estava acabada por suas próprias escolhas, por ter se deixado levar por mulheres que o induziram a praticar o mal. Então ele já estava sem os seus 2 olhos, já estava com a vida destruída. Então, simplesmente com a sua vida, ele destruiu os demais. Então não podemos usar a passagem de Sansão para dizer que é conforme a vontade de Deus o suicídio, entendeu? O tirar a sua própria vida. Então, volta a repetir, tirai a pedra. Então Deus vai agir na sua vida. É fato que, conforme o que Anderson Silva falou, não podemos julgar os que assim agiram, os que levados pela doença, os que inconscientes tiraram a sua própria vida. Não podemos julgar e dizer que eles estão condenados, né? Porque Deus é quem conhece o coração. Deus é quem conhece o íntimo de cada um. Então Deus é quem decide se eles serão salvos ou não. Deus é quem sabe se eles são dignos de salvação ou não, independente que eles tenham praticado o ato de tirar a própria vida ou não. Mas se você pode remover a pedra, remova. Procure ajuda, procure a Cristo, procure também ajuda psicológica. Procure, entendeu? Remova a pedra, faça o que for possível. Mas eu quero saber também a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso, tá bom? Concluindo aqui, eu concordo com o pastor Anderson Silva e ao mesmo tempo eu discordo, tá bom? Esses 2 pontos aí que eu citei
no andar do vídeo. Deixe também a sua opinião, tá bom? Quero saber a sua opinião, com máximo respeito aí a minha opinião e máximo respeito também ao próprio pastor Anderson Silva, tá bom? Seu like, sua inscrição, seu comentário é muito importante para o canal. Deus abençoe. Valeu!